Nós vamos ler a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 3 até o verso 14. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versos 3 a 14. Muito bem, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 a 14. Texto sagrado, eu quero que a gente leia na NVI esse texto, por favor. Nós vamos colocar aí na NVI, gente. Obrigado. Acompanhe aí, abra sua Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 14, que diz assim: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, presta atenção que Pedro está usando a expressão em últimos dias. Nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Agora, prestando o que ele vai dizer sobre a volta de Jesus. Ele chama de o dia do Senhor. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada, ou será desfeito. Agora, meu assunto de hoje tem a ver com essa pergunta que o apóstolo Pedro fez aí. Olha essa pergunta: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Olha o que Pedro está dizendo: que pessoas vocês devem ser? E ele mesmo dá uma dica, dizendo: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. E ele repete: naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Amém. Essa é a palavra. Senhor, nós oramos que esta palavra possa encontrar lugar em nosso coração. Espírito Santo, eu oro que o Senhor traga espírito de sabedoria e de revelação a cada um dos nossos amigos que nos assistem pela TV, pelas redes sociais, nessa hora. Oro em nome de Jesus que o Senhor traga revelação ao espírito de cada um. Continue a falar conosco e daremos ao teu nome a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, estamos dando continuidade à série de mensagens Apocalipse, o tempo do fim chegou. E hoje o subtema desse assunto é atitudes de quem espera a volta de Jesus. Pensando nesta palavra tão poderosa, tão preciosa do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro está escrevendo a sua segunda epístola e ele escreve dizendo: olha, a primeira coisa que ele alertou foi, diz: olha, cuidado com os zombadores, cuidado com os incrédulos, cuidado com aqueles que estão andando nas suas próprias paixões, porque eles vão dizer: mas peraí, vocês não falaram que Jesus ia voltar? Onde está a promessa da sua vinda? E aí ele diz: olha, eles estão dizendo que desde da antiguidade tudo está do mesmo jeito na terra. Ou seja, ele está dizendo: cuidado com cristãos, com pastores, com pregadores, com líderes que não creem mais na volta de Jesus, sem contar os ímpios.
Ele diz: cuidado com os zombadores que vão estar fazendo isso. E aí aí o apóstolo Pedro começa a falar de como que a terra surgiu, quando foi tirada do meio da água. É exatamente isso que diz Gênesis capítulo 1, e ele vai, de acordo com aquilo que a revelação da criação, ele vai mostrando como tudo surgiu pela palavra de Deus. Mas em seguida ele disse alguma coisa muito séria. Ele diz: os céus, o céu no sentido não o céu de Deus, mas no sentido céu planetário. Ele diz: tudo isso vai passar por uma situação de muita calamidade. Isso nos dias da grande tribulação e pós-tribulação. Ele diz: tudo isso vai passar pelo fogo. Tudo isso é aguardado para o dia do juízo. E aí também para a destruição dos homens ímpios. E Pedro continua dizendo: olha, não esqueça também de uma coisa, irmãos, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus se move de eternidade a eternidade. Deus não está preso no cronos, como nós contamos o tempo de uma forma cronológica. Ele diz: Deus não se move assim, Deus se move de eternidade a eternidade. Quando ele diz: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aí ele continua dizendo: olha, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns estão achando que está demorando. Ele diz ao contrário. Sabe o que Pedro está dizendo? Jesus não voltou ainda porque ele é paciente, é longânimo, é bondoso. Ele não voltou ainda porque ele quer que todos se arrependam, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E ele diz mais: Deus não tem prazer que ninguém pereça. Deus já tinha dito isso através do profeta Ezequiel, quando Deus disse: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e viva. Deus não tem nenhum prazer que alguém morra e vá para o inferno, mas o prazer de Deus é que todos se arrependam, creiam em Jesus e sejam salvos. E ele volta a repetir a ideia, dizendo: olha, os céus e a terra vão passar pelo fogo. Presta bem atenção nisso. Vai dizer, as obras que estão, todas as construções, tudo que existe na terra, ele diz, vai ser desfeito nesse dia, no grande dia de Deus. Diante de tudo isso, e diante dessa previsão que é uma catástrofe, o Pedro faz uma grande pergunta, dizendo: visto que tudo isso vai acontecer, que tipo de gente vocês devem ser? Que tipo de discípulos vocês devem ser? Ele disse: já que tudo isso vai acontecer, como vocês devem viver? Qual deve ser o seu estilo de vida? Quais devem ser as suas atitudes? E ele mesmo diz: vivam de uma maneira piedosa, vivam um estilo de vida santo, esperando a volta de Jesus, esperando e apressando a volta de Jesus. E mais uma vez ele diz: visto que todos os elementos nos céus e na terra serão derretidos pelo fogo, pelo calor, ele diz: isso vai acontecer. Mas olha o que ele continua dizendo. Ele diz: mas nós quem? Os discípulos de Jesus. Ele diz para nós, os discípulos de Jesus, Pedro diz: nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E aí ele dá um conselho dizendo: portanto, amados, enquanto vocês esperam essas coisas, que coisas? A volta de Jesus, os acontecimentos finais. Ele diz: empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados, ou seja, uma vida sem manchas, um estilo de vida santo, inculpáveis, irrepreensíveis, uma vida que agrada a Deus. Pensando em tudo isso, hoje nós vamos enumerar algumas atitudes que eu acho que são interessantes, corretas, para aqueles que realmente esperam a volta de Jesus. O objetivo é preparar você para o tempo da volta de Jesus, para os dias da volta de Jesus. Ou seja, preparar a noiva para o encontro com o seu noivo, o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma figura, a igreja como noiva e Jesus como noivo, que a Bíblia usa carinhosamente. O objetivo é preparar a noiva para o encontro com Jesus. Hoje, então vamos conversar sobre quais devem ser as atitudes corretas daqueles que esperam a volta de Jesus. E pensando nessa pergunta de Pedro, que tipo de pessoas vocês devem ser, sabendo que tudo isso vai acontecer? Ou seja, quais devem ser as nossas atitudes? Como nós já dissemos nas outras mensagens, a Bíblia Sagrada fala mais sobre a segunda vinda de Jesus do que falou sobre a primeira vinda.
A Bíblia fala 8 vezes mais sobre a segunda vinda do que falou sobre a primeira. E por isso nós estamos falando sobre isso. É um assunto importantíssimo para esse tempo. Primeira coisa, eu vou procurar responder algumas perguntas e dar uma palavra de direção mais uma vez nessa manhã. Hoje é a mensagem número 5. Apocalipse, o tempo do fim chegou. Mensagem 5, hoje à noite nós teremos a mensagem número 6 e nós vamos fazendo uma jornada aí, uma caminhada nessa linha aí que eu acho tão importante para esse tempo. Primeira pergunta, que talvez, como eu falei aqui, como o tema da mensagem Apocalipse, o tempo do fim chegou, talvez alguém pergunte, o tempo do fim chegou? E a resposta é sim. Sim, nós estamos no tempo do fim, não significa que chegamos no fim, não estou dizendo isso, mas estamos vendo um tempo que Jesus chamou de tempo do fim. 1 João capítulo 2, verso 18, primeira epístola, primeira carta do apóstolo João, ele diz assim, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, na linguagem do apóstolo João, não é nem apenas o tempo do fim, na linguagem do apóstolo João, e naquilo que ele escreveu, ele está dizendo, é a última hora. E se hoje o apóstolo João estivesse aqui, ele está na glória já há 2000 anos, mas se ele estivesse aqui, e você pudesse entrevistá-lo e dizer, e aí João, você escreveu há 2000 anos que era a última hora, e agora? E o que João ia dizer assim, olha, o ponteiro da hora já deu a volta completa, agora nós estamos aguardando os últimos minutos. Penso que a resposta seria mais ou menos assim. Como já dissemos, a expressão últimos dias começou a ser usada no ministério de Jesus, porém a expressão tempo do fim, ou dias, nos últimos dias, como disse o apóstolo Pedro, tem a ver com os dias finais da história da humanidade, ou esse tempo que entramos nele da história da humanidade, ou seja, pelos sinais que Jesus Cristo mencionou, sendo que a maioria absoluta desses sinais já se cumpriram, nós sabemos que entramos no tempo do fim. Pelos sinais que nós estamos vendo se cumprir nessa geração, nós cremos então que, mediante as palavras do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, verso 8, ele diz assim, porém tudo isso é o princípio das dores. O princípio das dores. E aí Marcos 13, verso 8, a mesma palavra, o princípio das dores, ou seja, o princípio das dores, como a mulher que está para dar luz, quando começa a ter as primeiras contrações. É como se Jesus dissesse, quando vocês viram os sinais, lembra que a terra está dando as suas primeiras contrações, mas depois virá o fim. Em Lucas capítulo 21, verso 9, presta atenção nesse texto, e aí eu quero afirmar para você, o tempo do fim chegou, sim, porém o fim não será logo. Tempo do fim, mas o fim não será logo. Lucas 21, 9 diz, quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Se alguém estivesse aqui dizendo que o fim será logo, aí você já poderia desconfiar, porque seria engano. Mas nós estamos com as palavras de Jesus, dizendo os princípios das dores, mas o fim não será logo. Ou seja, Jesus disse que quando nós víssemos os sinais, a sua volta estaria muito próxima. Mateus capítulo 24, verso de número 33. Assim também vós, quando viste todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Olha bem para esse versículo. Jesus disse, quando vocês virem esses sinais, quando vocês virem essas coisas acontecerem, saibam que a volta de Jesus está muito próximo, que Ele está às portas. Segundo lugar, aí vem uma pergunta muito séria, que todo mundo queria ter a resposta e ninguém tem a resposta a essa pergunta. A pergunta muito séria é, quando Jesus voltará? Quando Jesus voltará? Fica bem claro que eu quero que fique bem claro que eu vou afirmar agora. A primeira coisa que tem que ficar bem claro é que ninguém em toda a história jamais soube e ninguém jamais saberá o dia da volta de Jesus. Então vou repetir, quando Jesus voltará, ninguém em toda a história jamais soube e ninguém jamais saberá. Todos aqueles que um dia tentaram marcar o dia da volta de Jesus se passaram vergonha,
foram envergonhados, perderam a credibilidade. E todos aqueles que tentarem marcar o dia da volta, todos aqueles que tentarem marcar o dia da volta de Jesus serão envergonhados. Jesus não entra nessa. O calendário de Deus não tem nada a ver aí com a maneira como nós vemos as coisas, e Deus não revelou isso a ninguém. Nem Jesus, quando estava aqui na terra, não sabia o dia da sua segunda vinda. Agora ele sabe que está à direita do Pai, mas enquanto estava aqui, nem ele. Ele disse, nem o Filho. Mateus capítulo 24, verso 36. Olha aí esse texto que vai aparecer na sua tela. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, Deus não revelou o dia da volta de Jesus a ninguém, e Deus não vai revelar o dia da volta de Jesus a ninguém. Por quê? Para que a gente possa se preparar, porque Jesus é soberano, é o Senhor da história, é o Senhor de todas as coisas, para voltar de forma iminente, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Então, todos esses que estão aí tentando marcar a data, vão ficar envergonhados, são mentirosos, cairão em descrédito. Isso não existe, Deus não deixou isso a ninguém, nem os anjos, nenhum anjo sabe esse dia da volta de Jesus. Não podemos olhar os sinais, e pelos sinais saber que está próximo, mas marcar a data, tentar saber dia, é simplesmente heresia, cair em descrédito. Porém, Jesus voltará no dia e na hora em que a maioria das pessoas não esperam. A maioria das pessoas vão estar, como disse o apóstolo Pedro, até zombando e nem acreditando mais. Mateus capítulo 24, versos 43 e 44. Nas palavras do Senhor Jesus, ele usa aqui uma figura de linguagem do ladrão. Ele diz, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Por isso, fiquem também vós apercebidos, porque a hora em que vocês não cuidam, não estão cuidando, a hora que vocês não esperam, o Filho do Homem virá. Ou seja, Jesus sempre se auto-intitulou Filho do Homem. Ele está dizendo, assim como o ladrão não manda um recadinho dizendo, olha, 3 horas da manhã eu vou roubar a sua casa, ó, fica aí, fica de atento. Isso não existe. O ladrão vem e pega a pessoa de surpresa. Jesus usa essa figura para dizer assim como vocês não sabem que hora que o ladrão pode entrar na sua casa, Jesus voltará na hora em que a maioria nem pensa que ele vai voltar. Quando todo mundo estiver dizendo paz e segurança, diz Paulo aos Tessalonicenses, sobrevirá repentina destruição. Lucas 12:40, ele diz a mesma coisa, ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, a hora que vocês não esperam, Jesus aparecerá com poder e grande glória. Então, quando Jesus voltará, eu respondo de forma inesperada, de acordo com o calendário e o relógio de Deus. Porém, a vinda do Senhor, a pergunta é, a vinda do Senhor está próxima? Claro que sim. Só no Apocalipse 22, Jesus falou 3 vezes, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora, eis que cedo venho. Mas Lucas, capítulo 21, verso 28, olha o que ele diz, ora, quando começarem essas coisas a suceder, exultai, ergo a cabeça. Ele diz, não é tempo de tristeza, é tempo de alegria, exultem, ergam a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ele está dizendo, quando vocês virem os sinais, fiquem alegres. Para os discípulos de Jesus é o tempo de maior alegria de todos os tempos, porque entrar no lugar, na nova cidade, a nova Jerusalém, a morada de Deus, onde não há guarda e também não há ladrão, onde não há pranto, onde não há choro nenhum, onde não há tristeza, onde não há pecado, onde não há morte, onde Deus é tudo em todos, onde a vida é plena, onde estaremos para todo sempre com o nosso Senhor. Por isso Jesus disse, quando vocês começarem a ver essas coisas, ergam a cabeça, se alegrem, fiquem alegres, felizes, porque a salvação de vocês, a redenção está muito próxima, que diz Lucas 21, verso 28. Jesus voltará, de acordo com nós já ensinamos domingo passado, quando o Evangelho for pregado a todas as nações, povos e etnias. Esse texto eu não vou mais entrar nesse ponto, mas só relembrando, isso está em Mateus 24:14, que diz que esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as nações, então virá o fim. O mesmo que está em Marcos 13, versículo 10.
Por quê? Porque pessoas de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas ouvirão a mensagem do Evangelho, crerão em Jesus, serão salvos e habitarão o céu conosco por toda a eternidade. Todos terão que ouvir a mensagem. Em todas as nações a mensagem precisa ser pregada. Por quê? Para que todos tenham a oportunidade de arrependimento, de crer em Jesus e de ter a vida eterna que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Lá em Apocalipse capítulo 7, verso 9, o apóstolo João teve uma visão tremenda, e nessa visão ele viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Sim, vai ser assim, o Evangelho vai ser pregado, e pessoas de todas as etnias terão um encontro com Jesus, e serão salvos. Isso depende de mim e de você, continuarmos testemunhando de Jesus. E também na mensagem anterior, no domingo passado à noite, nós dissemos que Jesus voltará no final da grande tribulação. Isso está em Mateus 24, 29 a 31, e depois você lê isso lá. Agora, outra coisa interessante é que Jesus voltará repentinamente. Lucas 21, de 34 a 36, presta bem atenção nisso. É bem interessante essa exortação de Lucas. Ele diz: acautelai-vos, ou seja, tome cuidado, fiquem alertas, fiquem atentos, acautelai-vos, palavra até difícil, cautelai-vos por vós mesmos, para que não suceda que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Toma cuidado com isso aí, a embriaguez, a bebedeira, e com as preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Então, se você ficar preso na orgia, na embriaguez, nas preocupações com as coisas desse mundo, aquele dia vai te pegar de surpresa, repentinamente como um laço, e aí não terá mais oportunidade de salvação. E ele continua, olha o que ele diz: porque há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Ou seja, a volta de Jesus não é uma coisa localizada, não é uma coisa só para os discípulos, é uma coisa que vai atingir todas as pessoas em toda a terra. Ele diz: há de vir sobre todos que habitam sobre a face de toda a terra. E ele diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Essa palavra é muito forte, muito importante, muito necessária. Atitude correta: vigiar, orar. Ele diz: toma cuidado, não caia no laço do pecado, não caia na orgia, não caia na embriaguez, não fique preocupado com as coisas desse mundo, para que você possa ficar em pé. Ele diz: por isso vai acontecer sobre todos os habitantes da terra. Vigiem todo o tempo, orando, para que vocês possam escapar dessas coisas que tem de acontecer, e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Eu li Lucas 21, versos 34 a 36. Entrando bem agora, aprofundando o tema, atitudes corretas de quem espera a volta de Jesus. Primeira atitude que eu vejo é prontidão e fidelidade. Prontidão e fidelidade. Mateus capítulo 24, verso 44, Jesus diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe sustento a seu tempo. Olha o que ele vai dizer: servo fiel e prudente. Ou seja, esteja pronto, seja fiel, seja prudente. Cuide daquilo que Jesus confiou a você. Cuide das pessoas que estão debaixo da sua liderança, na sua célula, no seu discipulado. Honre ao Senhor, ame as pessoas, dizendo: toma cuidado com isso. Atitude correta é prontidão, fidelidade, viver com prudência. A Bíblia diz para a gente ser simples e para a gente ser prudente. Uma outra atitude é trabalho árduo. Lucas 19, verso 13. Jesus, falando da sua segunda vinda, ele diz que é como um rei, como alguém que chamou os seus 10 servos e confiou-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu volte. Jesus nos confiou a igreja, o trabalho dele, a missão que ele começou, e ele diz para nós: trabalhem até que eu volte. Cuide, multiplique os talentos.
Depois nós vamos ver alguma coisa sobre os talentos, por isso que eu não vou entrar tanto agora. Aquela história lá que dá 5 talentos a um, 2 ao outro, a um ao outro. E aqui ele usa a ideia das minas. Ele está dizendo que ele entrega as minas. E ele diz: trabalhe, negocie, vão em frente, multiplique os talentos até que eu volte. Uma outra atitude é paciência. Deus não vai, como já vimos, Deus não vai se mover de acordo com o seu tempo, do seu jeito, da sua maneira, mas de acordo com aquilo que é o seu propósito. Paciência. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 7 e 8. De maneira que não vos falte nenhum dom. Mas olha o que ele diz: aguardando a revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele está apontando direto para a volta, aguardando o dia da revelação, o dia da volta do Senhor Jesus. E ele disse: o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ideia, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, é o dia da volta de Jesus. Ele diz: seja paciente, toma cuidado, aguarde com paciência a volta do Senhor Jesus. Uma outra atitude é: pare de julgar as pessoas, não julgue. Às vezes a gente tem a língua muito afinada, a mente muito afinada já para julgar as pessoas pela aparência. E ele diz: não julguem. Olha o que está em 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Paulo escreve dizendo: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Ele diz: não julgue antes do tempo, deixa o Senhor. O dia do julgamento é o dia da volta de Jesus, lá no tribunal de Cristo. Ali sim haverá o julgamento das nações, de todas as pessoas. Você sabe que uns estarão à direita e outros à esquerda. Eu vou pregar sobre isso nos próximos domingos, por isso também não vou entrar tanto lá. Mas ele diz: aguarde o dia do julgamento do Senhor, aguarde o dia da volta do Senhor. Ele diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor, a recompensa. Eu vou pregar uma mensagem só sobre as recompensas também. Quais são as recompensas que Jesus vai dar na sua volta? E Paulo está dizendo: não julgue, para de julgar. Ele diz: deixa que quando Jesus voltar, aquelas coisas que estão ocultas, debaixo do tapete, aquelas negociatas, as corrupções que ficaram escondidas, que você conseguiu esconder da justiça, escondeu da família, aqueles pecados, aquelas coisas que você conseguiu colocar tudo lá escondido em algum lugar. Ele diz: tudo isso vai vir à plena luz. Então cada um será julgado. E os que tiverem feito bem vão receber a recompensa do Senhor. Mas cada um será julgado segundo as suas obras. 1 Coríntios 4, 5. 2 Coríntios vai falar sobre isso. Capítulo 5, verso 10. Que na volta do Senhor, cada um vai receber de acordo com aquilo que tiver feito por meio do corpo. Se você está conseguindo esconder pecados prediletos, está conseguindo esconder uma série de coisas, pode ter certeza, naquele dia tudo isso vai vir à luz. Então é melhor você deixar essa vida agora, acertar sua vida com Jesus agora e viver uma vida plena, uma vida transparente, santa, diante de Deus, diante das pessoas, porque naquele dia tudo virá à tona e você, se você deixar para que tudo apareça naquele dia, você estará perdido para sempre. Eu sei que você não quer isso. Por isso, acerte sua vida com Deus o quanto antes, seja fiel a Ele. Uma outra coisa, uma outra atitude correta é a obediência. Obediência. 1 Timóteo capítulo 6, verso 14, ele disse que obedeças o mandamento imaculado. Guarde, obedeça o mandamento imaculado e irrepreensível até a volta do Senhor Jesus Cristo. Ou nessa versão, até a manifestação de Jesus Cristo. Ele disse: obedeça a palavra, ande em obediência, seja obediente ao Senhor e à sua palavra até o dia da sua volta, porque Deus vai honrar os obedientes. A atitude correta é uma atitude de quem anda em obediência a Deus e a sua santa palavra, quem aguarda ao Senhor com obediência. Eu estou falando de atitude correta de quem aguarda a volta do Senhor Jesus. Uma outra atitude é expectativa. Expectativa, santa expectativa. Se você aguarda a volta de Jesus, é preciso que você tenha grande expectativa.
uma expectativa. Eu não estou pregando isso para gerar medo, jamais. Não estou pregando isso para gerar, para você ficar lá com medo. Eu não estou pregando isso para você parar de trabalhar. Se você fizer isso, você é um tolo. De forma alguma você não vai fazer isso. Estou pregando isso para que você tenha expectativa, para que você saiba o que vai acontecer, porque Jesus é aquele que narra o fim desde o começo. Ele já revelou lá atrás como seria o fim. Há 2000 anos atrás ele deixou esse sinal dizendo: preste atenção que no tempo do fim vão acontecer essas coisas, nos dias finais vão acontecer isso. O que Jesus estava fazendo? Descortinando o céu e mostrando como seria essa geração, como seriam esses dias, como seriam os homens dos nossos dias. Nós já mostramos sobre isso: arrogantes, orgulhosos, presunçosos, rebeldes, corruptos. Tudo isso que Paulo escreveu lá em 1 Timóteo capítulo 4. Mas para os filhos de Deus, a segunda vinda de Jesus deve gerar uma expectativa. É viver cada dia, olhando para o céu e dizendo: quem sabe pode ser hoje, quem sabe qualquer hora os céus vão se abrir e Jesus, o Filho de Deus, voltará sobre as nuvens com poder e grande glória. Uma igreja que ama Jesus, ela tem saudade do céu e ela olha para o céu. Ela não diz: que pena que Jesus vai voltar. Ela diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ela trabalha com a expectativa de que a qualquer momento os céus se abrirão e Jesus voltará. Santa expectativa. Tem que ter uma expectativa no meu coração e no seu coração pela volta de Jesus. Uma outra coisa é constância. Constância. Não dá para você ter uma fé meio que fogo de palha. Uma hora você está tudo bem, mas na segunda você já foi lá para baixo, já esfriou, já está lá embaixo, já está lá quase que vivendo um estilo de vida totalmente diferente daquilo que Jesus espera. Então, constância. 1 João capítulo 2, verso 28, João escreve assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, permaneça em Jesus, seja constante, seja perene, permaneça nele, para que quando ele voltar, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhado na sua vinda. Ele disse: permaneça, seja constante. Paulo escreveu: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. 1 Coríntios 15, 58. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sejam inabaláveis. Constância, seja inabalável na sua fé. Permaneça nele, para que quando ele voltar, você tenha confiança e não seja envergonhado, afastado dele para sempre. Ele disse: seja constante, permaneça, fique firme, permaneça, seja fiel até o fim. Uma outra atitude é perseverar, firme na fé até o fim. Perseverar, perseverança, bem dentro de constância, mas eu quero enfatizar perseverança. Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. O Senhor Jesus está pregando o seu sermão profético e ele está falando de um tempo de multiplicação da iniquidade, um tempo quase que insuportável, um tempo em que a fé parece que é sufocada. Nós estamos no meio desse tempo da multiplicação e da iniquidade. Ele disse: mas no meio de tudo isso, olha a palavra de Jesus: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meu querido, se eu puder te dizer uma coisa, se você não pegar mais nada, mas pegue essa palavra: persevere firme na fé em Jesus até o fim. Não desista, não volte atrás, não olhe para trás. Na linguagem do Velho Testamento, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe para frente, olhe para Jesus, permaneça com os olhos fitos em Jesus, vá até o fim, persevere, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Atitudes corretas, uma delas que eu considero tão importante, é você perseverar na carreira cristã, até o fim, até a volta de Jesus. E a última coisa que eu quero enumerar, e depois nós vamos ter um tempo de oração. O último ponto da nossa palavra hoje é como se preparar para a volta de Jesus. Talvez você me pergunte: como me preparar para a volta de Jesus? Eu vou te dar algumas dicas bíblicas, tá? Aliás, se não sou eu que vou dar, é a Bíblia. Primeiro, orando fervorosamente e vigiando diariamente.
uma coisa tão importante quanto orar é vigiar. Vigiar o quê? Nossos pensamentos, nossas intenções, nossas motivações, vigiar o nosso coração, vigiar como usamos o nosso tempo, vigiar o tempo todo. Mateus capítulo 24, verso 42, Jesus exortando sobre esse tempo do fim, ele disse, portanto, eu vou ler aqui na minha. Portanto, vigiai, Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigie, porque você não sabe o dia. Vigia e ora, porque você não sabe o dia e nem a hora em que Jesus vai voltar. Então, se você não sabe, ele disse, vigia e ora. Vigia e ora, vigia e ora, porque você não sabe o dia. Vigiai, porque você não sabe o dia. A outra coisa, como está preparado. Então, primeiro, vigiar e orar. Esse é número 1, vigiar e orar o dia todo dia. A segunda coisa é estando sempre de prontidão. Esteja sempre pronto, sóbrio. Sóbrio é o contrário de embriaguez. Lucas 12, 35. Olha o que diz, Lucas 12, 35. Cingido esteja o vosso corpo, ou os vossos lombos, cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Hoje à noite vamos falar sobre as 10 virgens. Então, você vai ver essa questão das candeias aí. Mas vigie, porque você não sabe de nem a hora, diz Mateus 24, 42. Lucas 12, verso 35 diz, cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Ou seja, esteja sempre de prontidão. Por quê? Porque você não sabe o dia nem a hora. Outra coisa, como se preparar? Vivendo um estilo de vida santo. Hebreus capítulo 12, verso 14. O texto diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se você quer estar preparado, como se preparar? Estilo de vida santo, porque sem santidade você não vai entrar no céu. Outra coisa que a Bíblia nos diz, como se preparar para a volta de Jesus, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia diariamente, não só lendo, mas estudando, sendo um estudante profundo, prático da Bíblia Sagrada, e mesmo na sua casa. Josué capítulo 1, verso 8, ele diz, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não cesse de falar do livro da lei, medita nele. Ou seja, medita quando? Todo dia e toda noite, de dia e de noite, está bem claro. Medita nele, dia e noite, de dia e de noite. Leia a Bíblia, deixe a Bíblia ocupar lugar no seu coração. Já disse uma outra coisa sobre obediência. João capítulo 14, verso 21, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Como se preparar? Viver uma vida de obediência a Jesus. Uma outra, como se preparar para a vida no Espírito? Andando no Espírito Santo. Andando no Espírito Santo. Gálatas 5, 16 a 18 diz, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Ou seja, ande no Espírito, você não vai cair nas paixões da carne. E ele diz, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Ele diz, mas se você estiver andando no Espírito, você não está debaixo da lei. E o verso 18 ele diz, os que são guiados pelo Espírito não estão mais debaixo da lei. Gálatas 5, 24 e 25, ele diz, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, a velha natureza, crucificaram a carne com suas paixões e cobiças. E o verso 25 ele diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como está preparado para a volta de Jesus? Andando no Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito, em comunhão com o Espírito Santo, mantendo uma comunhão ininterrupta com o Espírito Santo.
deixando o Espírito conduzir pensamentos, palavras, ações, atitudes, dentro de casa, no trabalho, onde você estiver, seja guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é alguém que vai te preparar para a volta de Jesus. Como está preparado? Estou respondendo essa pergunta para a segunda vinda de Jesus. Uma outra coisa é permanecendo na videira. João 15, de 1 em diante, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que está em mim não dê fruto, o Pai corta. E o que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Versos 6 e 7. João 15, 6 e 7, ele diz: se alguém não permanecer em mim, olha aí, se alguém não permanecer em mim, como está preparado? Permanecendo em Jesus. Porque João 15, 6, ele diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e a semelhança do ramo secará, e apanho e lanço no fogo, e queima. O que é isso? É o inferno. Se você não permanecer nele, meu irmão, você vai para o inferno. Não adianta você ter título de cristão, católico, evangélico, seja lá o que. O que vai garantir é que você precisa permanecer em Jesus. Permaneça em Jesus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se você não permanecer, vai ser lançado fora. Mas se você permanecer nele, você tem a vida dele e a garantia da vida eterna. A outra coisa é sendo mordomo fiel. Seja mordomo fiel. Consagre a Deus o que é de Deus. Entregue a Deus o que é de Deus. Seja um mordomo fiel na casa de Deus. Como se preparar sendo um mordomo fiel daquilo que nos foi confiado, sendo mordomo fiel dos nossos bens, do nosso tempo, daquilo que Deus colocou na nossa mão, sendo mordomo fiel também na obra do Senhor. Lucas 12, 42 e 43 é interessante. Quando o Senhor quando ele diz: disse o Senhor, quem é pois o mordomo fiel? A palavra é mordomo. Nós não temos nada. O que foi colocado na nossa mão foi Deus que nos deu para sermos mordomos, administradores das coisas de Deus, os bens que estão na sua mão, Deus que te deu, e Ele quer que você seja mordomo fiel. Então seja mordomo de tudo que Deus colocou nas suas mãos. Seja mordomo fiel. Sabe por quê? Lucas 16 diz que vai chegar um dia que Ele vai dizer assim: presta contas da tua administração. Esse dia será o dia da volta de Jesus. Eu e você vamos ouvir: presta conta da sua administração, presta conta da sua mordomia. Mais uma vez quero relembrar o que já disse em Mateus 24, 13. Persevere. Como está preparado? Perseverando até o fim. Já lemos isso, Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Hebreus 10, 38 diz: o justo viverá da fé, e se ele retroceder, se ele recuar, ou seja, se ele não perseverar, ele diz: a minha alma não tem prazer nele. O verso 39 diz que os que recuam, os que se desviam da fé, os que se afastam da igreja, da comunhão com a célula, da comunhão do seu pequeno grupo, do discipulado, se afastam de Jesus, vão se perder. Hebreus 10, 39, nós não somos daqueles que recuam, que retrocedem, que se desviam e se perdem. Nós somos daqueles que avançam para a salvação. Meu irmão, você está em qual lado? Você recuou? Você esfriou nesses dias que estamos sem culto presencial? Você está se afastando? Você está tomando outro caminho? Volte para Jesus agora pela manhã. Volte para Ele, entregue o seu coração a Ele, coloque a sua vida diante dEle. Não recue, permaneça. Persevere, vá até o fim, persevere. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que retrocede vai para a perdição. Aquele que não permanece na videira, assim como o galho que é cortado, seca e é queimado, vai perecer no inferno por toda a eternidade, não tem saída. Permaneça na videira, persevere firme na fé, vai até o fim. Nós estamos falando de atitudes corretas. O tema hoje: quais são as atitudes corretas de alguém que espera a volta de Jesus? Por isso que eu estou tratando dessas coisas, para que você possa perseverar, para que você não se desvie, para que você não volte atrás. Outra maneira de você esperar a volta de Jesus é trabalhando para Jesus. Trabalhe para Jesus. Uma maneira de esfriar é quando você para de trabalhar. Sempre que você para de trabalhar para Jesus, você começa a esfriar. E sempre que você para de trabalhar para Jesus, a tendência é você se tornar crítico da obra de Jesus. Você começa a criticar a igreja, você começa a criticar pastor, você começa a criticar líder, você começa a criticar pessoas. Jesus não te chamou para ser um crítico, mas para ser um trabalhador. Trabalhe. Quer perseverar? Trabalhe.
Quer estar preparado? Trabalhe. Mateus 24, 45 a 47. Olha o que ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos? O que são conservos? São aquelas pessoas que estão debaixo da sua liderança, para que lhe dê sustento, a seu tempo que sustento espiritual. Bem-aventurado, feliz, mais que feliz, aquele servo que quando o Senhor voltar, achar trabalhando, achar fazendo a obra que nos foi confiado. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mateus 24, 45 a 47. Jesus diz: bem-aventurado, feliz o servo prudente, que quando o Senhor Jesus voltar, encontrar trabalhando. Quer estar preparado? Coloca as mãos no arado, evangeliza, ganha vida para Jesus, discipule, cuide da sua célula, cuide do seu grupo de família, participe, coloque a mão no arado, não olhe para trás, porque quem olha para trás não é apto para o reino dos céus, diz Lucas 9, 62. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto. Seja fiel até a morte. É outra maneira: seja fiel até a morte. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Pergunta é: você está pronto para a volta de Jesus? Jesus está às portas. Mais uma vez Mateus 24, 33 e 35. Quando vide todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. E Ele diz: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. O nosso dever como discípulos de Jesus é orar e vigiar. Mateus 24, 42 a 44, mais uma vez: portanto vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. E aí ele vai dizendo isso. E no último versículo ele diz: ficai, pois, apercebido, porque a hora em que muita gente não espera, Jesus voltará. Como discípulos do Senhor Jesus, pode vir, pessoal do louvor. Como discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós devemos ser sempre fiéis e prudentes, desenvolvendo o trabalho do Senhor até que Ele volte. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos? Bem-aventurado, feliz aquele servo. Que sejamos discípulos fiéis, que sejamos discípulos prudentes, que vivamos cada dia como se Jesus fosse voltar no momento seguinte. Não é viver hoje como se Jesus fosse voltar amanhã, é viver hoje como se Jesus fosse voltar hoje mesmo, aguardando e desejando ardentemente a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É o que Pedro disse: aguardando e desejando ardentemente. E a pergunta do apóstolo Pedro: que pessoas vocês devem ser? Que pessoas você deve ser? Sabendo que Jesus vai voltar, sabendo que tudo nessa terra vai ser desfeito pelo fogo. Que pessoas vocês devem ser? Fica a pergunta do apóstolo Pedro. E que possamos viver, como diz Pedro, em santidade e piedade, aguardando e desejando e apressando a segunda vinda de Jesus. Que Deus te abençoe. Nós vamos louvar o Senhor e ver um tempo de oração fervoroso, né? A pastora Hannah e mais alguns irmãos vão estar orando. Depois algumas informações para hoje. E à noite nós vamos falar sobre as 10 virgens, né? Bem interessante. E vamos dar continuidade a esse assunto. Atitude de quem espera a volta de Jesus.